Boa noite, está no ar mais uma super live. Meu nome é Sandra Carneiro. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica do assunto do momento que está acontecendo no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Eu vou contar o caso para vocês, eu vou falar o que está acontecendo, e vou deixar até o link aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar, da forma oficial, da onde eu extraí a história desse acontecimento. E por que eu estou falando deste acontecimento? Porque é a minha área de atuação. Então, eu fico muito feliz que aconteça esses casos, que na verdade eles não são tão isolados, mas a divulgação, sim, para que as pessoas comecem a se auto-observar, observar as tradições que estão inseridas, observar as crenças limitantes que elas se esbarram, para que haja um movimento, mas esse movimento para agregar nelas e não para limitar. Antes que a gente prossiga nesse assunto, que a gente vai falar de bastante coisa, vamos elevar o nosso pensamento, porque nós vamos falar de espiritualidade. Então, vamos elevar o nosso pensamento a partir de agora e vamos nos conectar a egrégoras de luz, de sabedoria, que podemos utilizar essa sabedoria em prol da gente mesmo e do próximo. Certo? Boa noite mais uma vez para quem está chegando agora. Esse caso, ele é recente, tá? É um caso que aconteceu esse ano e eu vou contar agora a história. Depois vocês podem acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo e se aprofundar nesse assunto. Não esqueça de deixar o like no canal, de compartilhar se você gostar. Se você não é inscrito, se inscreve, porque eu vou estar trazendo bastante assunto dentro dessa abordagem para que vocês entendam o que de fato é verdade e o que pode ser mito que as pessoas ficam espalhando de forma gratuita por aí, certo? Então vamos lá. Acontece no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará. Muitas mães receberam alta dos seus filhos através de uma médica e no momento em que elas vão passar na portaria, não consta a alta da criança, inclusive nem mesmo no prontuário. Intrigado, os coordenadores, o pessoal da equipe, de primeiro momento eles acharam que poderia ser uma brincadeira de mau gosto de algum colega ou até mesmo algum colega, algum profissional desatento que não estava prescrevendo a alta no prontuário como tem que ser. Mas continuaram a acontecer vários casos e aí eles foram obrigados a pensar em uma outra hipótese e eles chegaram a pensar que alguém poderia estar agindo de má fé. Bom, os casos não pararam e eles tiveram a ideia de começar a questionar os pais da forma física, como que eram os traços dessa médica. E eles chegaram na conclusão que os pais estavam falando da mesma pessoa. Só que a pessoa que eles estavam falando, ela morreu há 1 ano atrás de Covid. A médica pediatra que está passando dando alta para as crianças, ela foi a óbito há mais ou menos 1 ano devido ao Covid-19. E aí vem a parte que eu quero falar com vocês. Será que isso é verdade? Será que existe a possibilidade de uma pessoa que trabalhou, que se dedicou, que estudou, que morreu, continuar trabalhando depois da morte? Ou isso tudo é mito? Ou isso tudo é uma fantasia da cabeça das pessoas? Vamos começar pelo começo. Eu vou abordar com vocês uma questão, eu vou utilizar o termo energético, espiritual e energético. Por quê? Para que vocês entendam. Sem essa questão energética, sem essa questão espiritual que alimenta essa condição carnal, nós não temos vida, nós somos inativos. Tanto que quando esse corpo físico perde essa função energética e espiritual, o corpo físico ele começa a se deteriorar. É necessário então realizar o sepultamento. Só que cada um de nós temos uma condição energética individual que não morre junto com o corpo físico.
Por que que ela não morre? Porque ela não está encarnada, ela está entrelaçada com o corpo físico para que você esteja aí agora nesse momento. Só que quando o corpo físico ele vai para o sepultamento, essa questão energética ela não deixa de existir. E de acordo com o que a pessoa vivenciou a vida, ela vai ou ter uma condição favorável, elevada, ou uma condição desfavorável, mais densa. E aqui nada tem a ver com Deus ou com o capeta. Eu preciso que vocês tenham a mente muito aberta para vocês entenderem o que eu estou falando. Não tem religião envolvida nessa condição. Essa condição de corpo energético, ela é natural e todos nós temos. Diante daquilo que a gente faz no dia a dia, seja de bom ou de ruim, nós agregamos essas informações nesse corpo energético. Muitas pessoas, eu trabalho com isso, eu tenho muitos pacientes e muitos deles, eles acreditam inocentemente que fazer o mal é apenas roubar, matar, prejudicar o outro, e não é assim. Por quê? Esse assunto é um assunto que nós podemos fazer numa outra live para não ficar muito extensa para não perder o foco da gente falar da médica fantasma. De acordo com o que você pensa sobre você, de acordo com o que você faz para você, você está produzindo uma carga energética positiva ou negativa, de acordo com as suas escolhas, e essa carga energética, ela que vai ficar agregada nesse campo eletromagnético que você tem. Você pode até não acreditar, mas você tem. E no caso da médica, por que que as pessoas conseguem ver elas? Por que que muitos dos meus colegas que já trabalharam em 17 anos de UTI viam comigo pessoas, alguns pacientes que a gente estava tamponando, que a gente estava preparando para levar por morgue, a gente via aquele paciente sentado na sala de hall. Os colegas que presenciaram isso comigo vão saber do que eu estou falando. Por que que é possível isso? Quando a gente agrega uma carga energética negativa de sentimento, de tristeza, de mágoa, de raiva, de preocupação no nosso campo eletromagnético por um determinado tempo longo e extenso, quando a gente perde a questão física, até mesmo antes do momento que deveria acontecer, aquela quantidade de energia negativa. Por que negativa, gente? Porque ela é do mal? Não, porque ela é pesada. Ela fica atribuída na questão energética e a pessoa ela não consegue simplesmente ir para um padrão vibracional elevado. Ela fica aqui na terceira dimensão. E principalmente se for pessoas que criaram uma rotina que virou um loop mental. Casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Quando a consciência, essa questão energética, ela desacopla do corpo físico e ela deveria elevar-se para um plano mais sutil, ela fica presa aqui dentro da terceira dimensão e ela continua, sim, exercendo a função que ela exercia. Por quê? Ela não se deu conta que ela está desencarnada. Para quem não conhece o termo desencarnado, é o termo que eu utilizo para o morto. Ela não se deu conta que ela está morta. Então ela continua fazendo aquilo que ela fazia enquanto ela estava viva, aonde ela tinha muito prazer. Pessoas que se limitam a parar para passear, parar para assistir um filme, ir no parque, tomar um sorvete, elas ficam por muito tempo fazendo a mesma coisa. Quando elas vão a óbito, esse corpo energético, ele continua fazendo a mesma coisa que fazia quando estava em vida. E quanto mais quantidade de energia Xi, que é a energia vital que a gente tem nesse corpo energético, quanto mais a gente tem, mais visível a pessoa ela fica para as pessoas que ainda estão aqui, para as pessoas que estão vivas.
também é um assunto para uma outra live, para mim conseguir destrinchar esse assunto de energia Qi para vocês entenderem. Eu vou preparar uma live bem legal para a gente em relação a isso. A questão é que quando a pessoa ela desencarna com uma quantidade ainda significante dessa energia Qi, ela consegue ser visivelmente vista por outras pessoas, e quanto mais carga energética negativa, de sentimento, mágoa, preocupação, raiva, inveja, não estou falando que a médica era uma pessoa ruim, pelo amor de Deus, eu estou falando que ela tinha essas emoções agregadas no corpo energético dela, que hoje facilita com que as pessoas consigam enxergar ela com os olhos físicos. Por quê? Vamos pensar, eu gosto que vocês pensam, que é assim que vocês conseguem sair das amarras dessas crenças limitantes, desses medos que foi implantado na gente, lá pelos nossos pais, nossos tios, tias. Mais uma vez lembrando, se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui, faz seus comentários, é muito importante para mim, é um assunto muito polêmico, então se você tem dúvida, se você acha que o assunto não está ficando muito explicado, vai colocando aqui, que eu estou aqui com a minha ajudante nos bastidores, Bruna Letícia, e ela já está respondendo. Por que eu falo que ela está respondendo? Todos nós temos essa projeção desse corpo energético de forma natural no momento que a gente vai dormir. Eu fiz uma live só desse conteúdo, já está aqui no canal, eu posso deixar o link para você aqui embaixo, você acessa e vai entender o que é uma projeção astral. O que é uma projeção astral de uma forma compactada aqui para você? São micros mortes, nós temos micro mortes toda noite. Por quê? Porque essa condição energética, ela desacopla do corpo físico, que é o que o pessoal está conseguindo ver da médica trabalhando. O que seria natural? Quando a pessoa tem uma qualidade de vida, ela não tem um loop mental, ela não tem carga energética densa, pesada, quando acontece esse desacoplamento, ela consegue ir para dimensões mais elevadas, para padrões mais elevadas. Mas o que acontece de forma muito comum? As pessoas, elas vivenciam as dificuldades por anos, elas vivenciam o mesmo bairro de moradia, as mesmas amizades, o mesmo comportamento, e isso vai sendo validado todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que é que eu quero acrescentar aqui para vocês? O que eu estou falando para vocês, eu não peguei em revista, eu não peguei em canal do YouTube, eu não peguei em livros. Eu tenho experiência própria desde os meus 7 anos. Eu trabalho aqui com vocês, falando com vocês, cuidando dos pacientes, dando instrução, e eu também presto auxílio no extrafísico. O que é esse extrafísico, Sandra? É uma condição paralela do físico. Físico e extrafísico. O corpo físico, que é esse que a gente consegue ver, ele está dentro da condição física. E o extrafísico, ele já não tem mais o corpo físico. É só essa condição energética que o pessoal está vendo da médica. E de diversas outras coisas que acontecem por aí. Essas condições, essas pessoas, porque elas não deixam de ser pessoas, esses corpos energéticos, na maioria das vezes, eles precisam de ajuda, eles precisam de uma instrução. Porque devido às religiões que foram seguidas, das tradições que foi passado, ele mesmo não consegue compreender quando ele se depara com o corpo dele sem vida. Porque acontece, às vezes eles se deparam com um corpo sem vida e eles não entendem por que eles estão falando, por que eles conseguem se ver, mas não conseguem se comunicar com as outras pessoas. Daqui do físico. E como que eu trabalho com essas pessoas no extrafísico? Simplesmente tirando eles do loop. Eles precisam quebrar essa corrente do loop. Quando eles quebram essa corrente do loop, que eles saem desse padrão, às vezes até dá uma chacoalhada, fala: oi, olha, a pessoa olha para mim, só o fato dela prestar atenção em alguma coisa, naquele momento a própria espiritualidade eleva aquele corpo energético para daí ele dar continuidade no que ele tem para fazer. Tá ficando complexo o assunto, gente? Eu não estou falando, eu preciso ser sincera, meus pacientes sabem disso, eu não estou falando nada para agradar ninguém.
Eu não estou falando nada para agredir ninguém. Eu sei que é um assunto delicado, porque nós somos muito educados a ter medo da morte, a ter medo de espírito. E o fato da gente ser educado dessa forma faz com que a gente se distancie de algo que é natural. Então, eu estou falando para você a verdade, queira você acreditar ou não, queira você começar a pensar em relação a isso ou não, ou o que sentido teria da vida da gente vir aqui, nascer, pagar imposto, pagar boleto, ter filhos, se apegar a eles, animais de estimação e morrer e acabar tudo. Não é assim. A gente tem aprendizados. A forma com que nós estamos aqui agora é o momento da nossa existência e não ela toda. Só de pensar dessa forma, você não se desanima de fazer uma graduação de 5 anos, porque é muito tempo, sabendo que um dia você vai morrer e o estudo vai ficar para trás. Não é assim que acontece. Tudo que a gente vivencia, nós estamos agregando a essa condição energética, a essa condição que eu estou falando para vocês, que o pessoal consegue ver. Tem dúvidas? Como é que vocês estão? Tá ficando complexo? É um assunto, gente, que eu amo. Eu fui buscar informação no extrafísico. Não tem como eu dar nome para vocês. Eu converso muito com o pessoal do extrafísico. Eu gosto, eu não tenho medo. Existe espíritos ou consciências extrafísicas, ou corpo energético, o nome que vocês quiserem dar. Maldoso, ruim, existe. Existe gente ruim, existe familiar ruim, gente. Existe político ruim, tudo existe, as duas polaridades. E o fato das pessoas morrer não muda essa condição. Ninguém se torna iluminado, ninguém se torna uma pessoa do bem pelo simples fato de que cessou a vida do corpo físico. Eu preciso que vocês comecem a pensar no que eu estou falando para vocês se libertarem de correntes que muitos nascem e morrem sem se libertar, arrastando esse peso. Eu não posso fazer porque senão Deus castiga. Gente, pelo amor de Deus, é sua responsabilidade, as suas decisões, as suas escolhas. Deus é uma consciência inteligente, soberana, que vibra amor, que é o Criador dessa condição espiritual que nós somos, certo? Quando se fala que é bíblico isso, né? Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, não é dentro da questão física, é justamente dentro dessa questão energética e espiritual. Deus, ele não precisa encarnar, Deus, ele não precisa passar pelas nossas dificuldades, ele já está lá no topo. A gente que tem que aprender. Por quê? Porque nós somos criados do pequenininho, como qualquer coisa, qualquer semente que se planta tem o seu estágio para poder chegar a dar o fruto. Você é dessa forma, eu sou dessa forma e tudo dentro do universo é dessa forma. Tá certo? Vocês estão entendendo? Coloca aqui para mim, boa noite para quem está chegando agora. Nós estamos falando sobre o caso da médica da Santa Casa de Misericórdia, lá do Pará. É Belém ali, não é, Bruna? Que está bem polêmico, o pessoal, eles fizeram um levantamento bem apurado dentro do hospital, porque eles precisavam levantar se existia uma pessoa que estava fazendo isso, até por questão de segurança mesmo do próprio hospital, e depois o caso foi ficando... o pessoal foi ficando intrigado com essa situação, até que eles mostraram a fotografia para as pessoas e elas afirmaram, é essa, o tom de voz. Gente, nada muda, nada muda. Eu converso com consciências que estão no extrafísico da forma que eu estou conversando com vocês, da forma que eu estou conversando com a Bruna. Aí vocês vão falar assim, porque tem bastante frases que a gente cria e é assim duplicada sem pensar. Bom, ninguém nunca voltou para falar se é bom ou se é ruim. Volta, volta. Se vocês pararem para ver certinho, volta. É a gente que não quer saber o porquê que está ali, se é bom, se é ruim. Se ele voltou, será que eu vou voltar? O que acontece? Se morreu, por que está ali? Sabe, a gente tem que levantar esses questionamentos. E a gente tem que deixar de ficar alimentando o medo. Só observação. A gente não tem que ficar fazendo evocações
para ver espíritos. Isso não se faz. Ninguém fica evocando. Independente de ser um familiar seu que acabou de falecer, esse negócio de ficar pedindo ajuda, ai, me ajuda pai, me ajuda mãe, a saudade é grande, fulano tá dando trabalho. Gente, a partir do momento que o corpo físico foi para o sepultamento, essa condição energética e espiritual, ela está dentro de uma outra dimensão, ela tem outras atribuições. O desencarnado não tem a responsabilidade de continuar ali dentro do âmbito familiar. Ele tem a obrigação de cuidar dele. Assim como eu e você aqui e agora temos a obrigação de cuidar da gente. Embora a gente fale que eu arranco a roupa do corpo e dou para fulano se precisar, eu sempre coloco o outro antes que eu sempre estou em segundo lugar. É por isso que a gente está do jeito que está. Eu só consigo ofertar uma ajuda com qualidade se eu estiver bem. Se eu não estiver bem, se eu estiver sempre em segundo plano, eu não vou conseguir ofertar uma ajuda com qualidade para o próximo. Isso também é uma tradição equivocada que a gente aprende desde pequenininho. Tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar. Tá certo, tem que ajudar, mas antes de ajudar você precisa se avaliar. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode emprestar um dinheiro se você não tem. Você não pode distribuir um alimento se você não tem. Você não pode receber uma queixa emocional de alguém se você não consegue lidar com seus próprios problemas emocionais. Também gostaria que vocês pensassem nisso que eu estou falando, porque quando você for ofertar ajuda para alguém, você vai ofertar a partir de agora com qualidade. Se você estiver triste, chateado, magoado, não é o momento de ficar ouvindo queixa de outra pessoa. Se você estiver bem, você vai ouvir sem trazer para você. Também é assunto para uma outra live, que eu falo muito com os meus pacientes, a questão de quando vai ajudar uma outra pessoa, você não entrar dentro do poço com ela. Se ela está dentro do poço, no fundo do poço, e você entra no fundo do poço com ela na questão emocional, os dois passam a precisar de ajuda. É ajudar sem entrar no mesmo problema que ela está vivenciando. Tudo bem? Vocês estão entendendo até aí? Bruninha, quanto tempo nós temos de live? 23 minutos. 23 minutos. Eu vou dar um tempinho para vocês colocar alguma coisa. Assim como essa médica, muitos outros trabalham dentro da área da saúde. Inclusive, todos os hospitais, todos, eu vou repetir, para mim não precisar citar nome nenhum, até por questões ética, mas todo hospital tem egrégoras que são direcionadas. O que é egrégora, Sandra? São correntes de consciências extrafísica ou de mortos, se vocês quiserem pensar dessa forma, porque é a mesma coisa, de consciências extrafísica elevadas que prestam atendimento dentro daqueles hospitais. Então eu tenho uma coisa para falar para você que é da área da saúde. Além dessas câmeras de vigilância que tem dentro dos setores, todo hospital, todo setor tem uma quantidade X de consciência extrafísica que faz parte de uma egrégora, de uma condição elevada. Porque todos nós, inclusive os pacientes e os acompanhantes, eles fazem parte de famílias espirituais. Se a gente está aqui dentro da questão física e a gente quer estar com o nosso familiar, quando um familiar dessas consciências vai para o hospital, que ele está ali na dor, no sofrimento, na mágoa, na tristeza, essa família espiritual dessa pessoa, desse paciente, ela não tem o limite de uma parede, o limite de transporte para estar naquele hospital, ajudando, auxiliando e acompanhando. Ela vai sim. Eu vou falar um caso para vocês que aconteceu em 2020. Em 2020 eu fui convidada a acompanhar um médico que veio de fora para fazer um transplante em um dos maiores hospitais aqui da América Latina. Eu não vou citar nome por questões de ética. Para facilitar a questão do português e da língua que ele falava com a equipe
de saúde, médico, enfermeiro e técnico. E um dos dias que eu estava dentro desse quarto, sentada na cadeira, em frente a ele, durante a madrugada, 3 pessoas do extrafísico, sendo uma mulher e 2 homens, ficaram posicionados do lado esquerdo dele, orando, fazendo oração. É muito interessante, é muito legal. Eles vêm, eles fazem as preces deles, só que diferente da gente, tá, gente? Existe forma correta de fazer uma oração, também já tem um vídeo gravado aqui no canal quanto a isso. Eu só quis trazer para vocês que dentro da questão hospital, médica, assombração, mas é muito comum de acontecer, muito mais do que você possa ter ouvido por aí, essa questão de um médico vir, um enfermeiro vir, um técnico que trabalhou ali vem sim. E os familiares, eles também vêm, eles também se aproximam. Uma coisa que acontece de forma muito comum, e quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando, toda vez que o paciente está se aproximando do momento do óbito, ele verbaliza o nome da mãe, ele começa a chamar a mãe. Todo paciente, se não todo, 98% do paciente, aquele que consegue falar, que não tem nenhum problema por estar verbalizando, ele começa mãe, 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 daqui a pouco ele começa a falar o nome da mãe, daqui a pouco ele começa a falar com a mãe dentro do quarto e momentos logo após ele evolui a óbito. O pessoal que trabalha na área da saúde, principalmente que trabalha na UTI, porque os pacientes que vão para a UTI já são pacientes mais críticos, então a quantidade de óbito é mais comum acontecer dentro da UTI, sabe do que eu estou falando. E por que eles ficam falando, chamando a mãe e falando com a mãe, vendo a mãe? Será que eles todos estão treinados para esse momento falar a mesma coisa? Não, né, gente? É porque quando a gente está próximo do desacoplamento de forma definitiva, o nosso corpo físico, ele sente, e a nossa questão energética e espiritual, ela vai se ligar com aquelas consciências que a gente mais tem sintonia, ligação, que a gente cresceu, a gente nasceu. De quem? Da mãe, tá certo? O que vocês estão achando do assunto? Alguma coisa aí, Bruninha? Outra coisa, Sandra, a médica ela vai ficar para sempre dando alta para os pacientes? Não, ela não vai ficar para sempre dando alta para os pacientes. Mas algumas coisas precisam acontecer para que ela dê um ponto final nessa situação. Primeiro, vai chegar um momento em que essa energia Chi, que eu falei para vocês, essa questão de ainda haver uma energia vital no corpo eletromagnético, energético dela, ela vai acabando, diminuindo, e a visualização que as pessoas hoje têm de forma natural dela entrando, saindo, conversando nos quartos, ela vai ser diminuída até acabar. Ela vai continuar fazendo a mesma coisa, mas as pessoas não vão conseguir mais interagir com ela. E o que é que precisa acontecer para que ela, de fato, pare de fazer o que ela está fazendo e consiga fazer a passagem dela, sair dessa terceira dimensão onde ela se encontra presa, trabalhando? Ela precisa sair desse loop mental, onde ela se vê ainda obrigada, ou na questão de eu preciso trabalhar. Ela se vê dessa forma. Não é uma obrigada por alguém, por ela mesma. Eu tenho um emprego, eu tenho uma profissão, eu tenho uma responsabilidade. Para ela conseguir chegar nesse loop, aliás, sair desse loop, é o serviço que eu presto no extrafísico. Ela precisa, não é levar um chacoalhão assim pelo ombro, ela precisa de alguma coisa que distraia ela, que faça com que ela... Opa, onde é que eu estou, o que eu estou fazendo? É questão de milésimo de segundo. Neste momento, o próprio pessoal da espiritualidade encaminha ela para o lugar de merecimento ou para o lugar de necessidade. Por quê? Porque o que ela fez enquanto vida, igual a você e a eu, aqui não é que vai para uma balança.
o que foi positivo, o que agregou uma energia positiva, que é mais elevada, vai ser, é como se fosse mesmo pesado, mas não vai colocar na balança. E o que ela fez, a mágoa, sentimento ruim que ela alimentou, também vai ser ali pesado. O que ela fez de mais e de menos? Mesmo que o que ela fez de bondade foi mais do que o sentimento de mágoa, tristeza, de briga, de raiva que ela teve, tudo que ela gerou nessa condição mais densa, quando o espírito dela criar uma outra persona para reencarnar, assunto para outra live, essa condição que está em débito negativo já acompanha ela, porque ela vai reencarnar novamente com essa condição negativa. Não tem que bater, tem que ficar ali, ó, tem que estar no equilíbrio. Fez coisa boa, porque, gente, quando você faz coisa boa, de forma geral, tá? Você não está fazendo só para o outro, você está fazendo para você também. Se você aprende a ouvir o outro, a respeitar o outro, a se respeitar, você para de ficar produzindo cargas energéticas de nêutrons, prótons, elétrons negativo. Você deixa de ficar pesado, porque é isso que acontece. Quanto mais pesado, quanto mais você alimentou situações críticas, desfavorável, independente da situação, mais preso a essa condição da terceira dimensão, que é o planeta que a gente habita, a gente fica depois da morte. Tem um outro vídeo que eu também posso deixar aqui, que fala sobre o corpo energético, que é sensacional. Esse vídeo não fui eu que produzi, eu só dublei para o português, mas é espetacular, porque eles fazem ali uma simulação 3D de quando acontece o desacoplamento do corpo energético e a pessoa não tem consciência, não tem sabedoria do que fazer. É a mesma coisa de pegar vocês e jogar vocês num país estrangeiro que vocês não sabem falar língua nenhuma, sem dinheiro nenhum, não tem para onde ir, para quem pedir socorro, fica perdido. É o que acontece. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Certinho? Alguém tem alguma dúvida? Vai colocando, Bruninha vai respondendo. Tudo tranquilo aí, Bruninha? Quanto tempo de live? Porque eu não quero estender muito para vocês não pegar no sono. Minutinhos. Quanto? 34. Outra coisa muito importante para falar para vocês. Quando acontece de ficar esses corpos energéticos perambulando por aí, é a mesma coisa de corpo físico. Você vai encontrar amigos que estão vibrando a mesma sintonia que você. Por que eu falo amigos? E não necessariamente tem que ser amigos, podem ser inimigos também. Porque de acordo com o que você estiver vibrando, de acordo com a carga energética que mais estiver sobre esse corpo energético, você vai atrair mais do mesmo. Então, se você foi uma pessoa boa, se você foi uma pessoa que aprendeu a respeitar você, ao outro, a natureza, teve uma vida tranquila, quando você está dentro dessa questão energética, sem o corpo físico, é como se você fosse um sinal de Wi-Fi. Você vai atrair para você, por sintonia, consciências, corpos energéticos que está na mesma situação que você. Então, assim, se você foi uma pessoa boa, você vai atrair amizades, colegas. Bom, por que eu falo amizades, colegas? Porque acaba se criando uma amizade ali. As pessoas, elas vão chegando e é possível, elas se veem, elas se conversam, tá? E se é uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, uma pessoa maldosa, ela vai atrair mais do mesmo. No extrafísico não existe uma forma de enganar. Você não precisa, aliás, não é que não precisa, você não tem como você mudar, colocar uma boa roupa, um terno bonito, uma gravata, saber falar bem e tentar falar para uma outra pessoa ali, sei lá, tirar um dinheiro dela. Não é assim que acontece. Não é o corpo físico que vai fazer aquela leitura corporal. Você não tem mais o corpo físico e você não consegue utilizar essa questão do corpo físico. É o que você está vibrando. Ali é o que você é. E não tem como você jogar um pano em cima e esconder. E as pessoas, as consciências,
E quando eu falo consciência, gente, aqui para ficar claro para vocês, os mortos, tá? Aqueles que já morreram, eles vão chegar até você de acordo com o que você está vibrando. Mais uma vez, pessoas que têm carga energética negativa, não é só aquelas pessoas que fazem o mal de forma consciente. Aquelas pessoas que se maltratam, aquelas pessoas que cometem suicídio a longo prazo. O que é um suicídio a longo prazo, Sandra? Aquelas pessoas que sabem que o cigarro mata, mas continua fumando, sabem que o excesso de álcool mata, mas gosta de beber e continua bebendo. Esse tipo e outros de comportamento que você acaba definhando o seu corpo físico se chama um suicídio a longo tempo. Queira você ou não, quando acontece o desacoplamento dessa questão energética, você vai estar na mesma sintonia das pessoas que cometeram suicídio. Consciente ou não consciente, querendo ou não querendo. E isso é muito delicado. Por quê? Não é que é o inferno, não é assim, gente. É porque é uma dimensão onde tem muita dor, onde tem muita tristeza, onde as pessoas não conseguem ver uma luz no fim do túnel. E é ruim você ficar num lugar assim, onde o da direita está reclamando, o da esquerda está reclamando, está todo mundo reclamando. Você só vai ficar validando o tempo que você está ali, aquela dificuldade. Por isso que nós encarnamos. Por isso que nós temos a vida dentro de um corpo físico, para fazer as nossas escolhas. A minha vida amorosa não está boa, mas eu aprendi pela minha mãe, pelo meu pai, de forma tradicional, que a mulher casa uma vez só, ela tem que ser submissa ao marido, independente dela estar apanhando, independente dela estar traindo, independente dela estar insatisfeita. Você é responsável pelas suas escolhas. Mesmo que a gente fale, mas eu aprendi de outro jeito. Uma pessoa adulta, uma pessoa madura, ela tem condições de olhar para aquilo que ela aprendeu e saber se aquilo é bom ou não, se aquilo dá um resultado para ela favorável ou não. Porque lá no extrafísico, se você chegar e você falar assim, mas eu aprendi porque eu fiz porque minha mãe fazia, não é um argumento válido. Você fez porque você quis. Na época em que você era criança, você fazia o que a sua mãe, o seu pai te ensinou, tudo bem. A partir do momento em que você tem uma maturidade, você tem que fazer as suas escolhas. Você não pode jogar a forma com que você está vivendo, os pontos negativos que você está vivendo, sobre uma outra pessoa. Não existe essa possibilidade. Vocês estão entendendo? Eu não quero que vocês fiquem assustados comigo, eu não quero que vocês fiquem assustados com o conteúdo. E assim, gente, a minha intenção é trazer isso para agregar conhecimento em vocês, porque eu já tenho. A minha vida, graças a Deus, só tem mudado e muito, porque eu aprendi a trabalhar comigo, a me respeitar, e eu consigo transbordar isso para os outros de forma natural. E é o que eu falo, é o que eu trago para vocês. Mas, de repente, a forma que eu estou passando assusta você aí, ou faz com que você pense pior do que estava pensando. O intuito não é esse. Se por acaso você ouviu o que eu estou falando desde o começo e você achou que a vida tá ruim, que aí não tem saída, se você distorceu tudo que eu estou falando para o lado ruim da situação, manda uma mensagem, eu marco com você, a gente conversa, se for necessário eu faço vários vídeos. Por que estou falando isso para vocês? Porque a forma de eu falar é uma. De 10 pessoas, 9 entende e 1 não entende. 1 se desespera. 1 acha que, meu Deus do céu, agora tá tudo... A intenção não é essa. A intenção é trazer a responsabilidade da vida pra gente. Não ficar jogando ao acaso. Então, se eu sou pobre ou rica, é culpa de Deus. Se eu sou gordo ou morto ou magra, a culpa é de Deus. Se eu trabalho ou não, a culpa é de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E uma coisa que eu falo para meus pacientes, uma coisa que eu falo para mim, que às vezes dói, mas é necessário, eu preciso falar para vocês. Sejam sinceros com vocês. Sejam muito sinceros com vocês.
De repente, numa conversa, você pode até não ser tão sincero com os outros, mas você não tem como você enganar você mesmo. Você precisa ser sincero com você. A ponto de que se você notar que tem que fazer uma mudança e aquilo ali não vai ser agradável, mas é o justo, é o adequado, você fazer aquela mudança. Tá certo? Vocês entenderam? Eu me preocupo muito com a forma que vocês vão receber o que eu estou falando, porque os meus pacientes, eu trato eles dentro de um ciclo, não é só em uma conversa de 1 hora. Então existe um ciclo, cada ciclo a gente aborda uma coisa de acordo com o que ele está aberto a receber. Então, de repente, você chegou aqui agora, está me vendo falar tudo isso, a cabeça dá um turbilhão. Então, eu me preocupo da forma com que você vai conseguir absorver o conteúdo que eu estou passando. Voltando a falar da médica. É sim possível. Esse caso fez esse boom todo porque o pessoal de lá ficou intrigado, então caiu na mídia, mas existe muitos outros. Um outro acontecimento que aconteceu no hospital, e agora eu vou citar o nome porque eu tô com saudade da Eliana, um beijo, Eliana. Logo em seguida que a minha mãe faleceu, 9 anos atrás, eu ainda estava trabalhando na UTI adulto, era uma UTI muito densa, era uma UTI muito pesada em questão de energia, e dentro do horário de janta, a Eliane, ela me viu rodeada por flores. E aí ela tem a religião dela, e entre o medo e entre o que viu, a pessoa fica naquela condição, né? Eu vi, mas não está dentro do que eu sigo, do que eu aprendo, começa um conflito. Mesmo assim, ela chegou para me falar, aconteceu alguma coisa? Foi quando ela ficou sabendo que minha mãe tinha falecido há pouco tempo, minha mãe faleceu nos meus braços, ela falou, tem muitas flores em volta de você. E isso também é possível de acontecer. Eu vou fazer uma live para vocês falando só sobre isso. Eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, que agora vocês vão fazer... No extrafísico a gente não precisa declarar imposto de renda. No extrafísico a gente não precisa pagar boleto. No extrafísico a gente não precisa pagar multa de carro. Não precisa trabalhar, né? O trabalho, gente, ele faz parte de toda criatura. O trabalho é uma condição para a gente aprender, não é só o que a gente faz aqui. Falando do nosso país em especial, a gente tem que trabalhar 25 horas por dia. Então a gente fica todos os dias validando aquela coisa, validando, vira um ciclo vicioso. A nossa mente, ela fica viciada, trabalho. Tanto que a pessoa está trabalhando, ela vai para casa, chega em casa, ela tem necessidade de falar para o marido, para os filhos, o que aconteceu no trabalho. Fica validando. Aí sim, quando essa pessoa chega no momento de óbito, que ela tem o desacoplamento do corpo físico que é descartado, e o corpo energético dela continua fazendo o quê? Trabalhando. Gente, eu já vi consciências, eu falo consciências para não ficar falando morto, que eu acho que é muito pesado pela forma que a gente aprendeu. Eu já vi consciências em filas de supermercado, que não se deu consciência que não precisa mais, que ele não precisa estar na fila e ele não precisa comer. Por quê? Porque de uma rotina, né, de forma muito intensa, ele deveria fazer isso, certo? Vocês entenderam que tudo que a gente fizer de forma intensa, a gente vai continuar, a nossa consciência, o nosso corpo energético, ele vai continuar aplicando isso no extrafísico, no pós-morte. Por isso que é importante você trabalhar, você ter o lazer, você se desligar das coisas, você não ter apego. O apego é a pior coisa que existe para o ser humano. O apego nos objetos, o apego no relacionamento, o apego no trabalho, o apego é a pior coisa. Essa questão do apego, ela vai fazer o seu corpo energético, depois de morto, voltar para fazer aquilo que você estava fazendo, para tomar conta daquilo que você tomava conta enquanto você estava viva, ao invés de prosseguir a jornada, ao invés de se adentrar numa outra condição
que é muito mais favorável, que está isenta disso que eu estou falando para vocês. Ou não, vai depender da pessoa. Eu não estou falando aqui que todo mundo vai para um lugar elevado. Vai depender do que a pessoa fez, do que a pessoa, como que ela se tratou e como que ela tratou o próximo, como que ela tratou a natureza. Tudo isso vai na balança, tudo isso vai contar para onde, que dimensão que você vai. Se é uma pessoa que matava os bichos de forma prazerosa, que não era nem para se alimentar, mas é porque não gostava, igual que eu já presenciei de envenenar os gatinhos, porque os gatinhos não podiam entrar dentro da casa. Gente, dentro das leis universais, uma vírgula não fica para trás. Tudo que eu faço, não é Deus que está anotando num caderno, porque Ele não precisa fazer isso. Deus não é secretário de ninguém. Essa questão do livro da justiça é um termo para elucidar que tudo que eu faço fica, como é que eu vou falar? Agregado, fica condicionado no meu campo energético. Então, se eu fui e coloquei veneno pro gatinho e ninguém viu, bobeira, gente. Tá? Eu fiz, partiu de mim. A maldade partiu de mim. A informação energética tá ali. Eu vou sim ter que prestar conta um dia. E é outra coisa que é muito importante. Essa coisa de que eu sou maldosa e os meus filhos vão pagar por isso. Não é assim que funciona. Nós temos uma vida e nós somos responsáveis primeiramente por ela e é a cada uma da gente. Um filho não paga pelo pai e o pai não paga pelo filho, tá? A gente sofre junto, se estiver junto, dentro da condição emocional, porque você está vendo. Pensa comigo. Meu filho só faz coisa errada, só faz maldade. Eu sou mãe e eu tenho um laço afetivo por ele. Eu estou sofrendo de ver ele receber aquilo que ele está fazendo. Mas não necessariamente eu estou recebendo as coisas ruins que ele fez. E vice-versa, certo? E também não é por acaso, porque se ele está ali, é seu filho e você na condição de mãe, alguma coisa vocês têm em ligação, ou para aprender, ou para ensinar, onde você, vendo ele passar o que está passando, você também está aprendendo. Ficou claro para vocês? Coloquem aqui para mim. Eu vou pedir para vocês que, se vocês souberem de algum caso que envolve essas condições, que o pessoal utiliza esse termo que eu não gosto, de assombração, fantasma, anormal. Se vocês tiverem algum caso assim, vocês quiserem que eu venha falar, me manda, escreve aqui para mim, que eu gosto muito de falar. Gente, é tanta coisa que eu quero falar para vocês que vocês não têm ideia. Quando eu deito na minha cama à noite, eu converso tanto com o extrafísico e é muito interessante, porque tudo que, nossa, se surgir uma dúvida, eles vêm, eles explicam, eles falam. Não é que eles vão entrar aqui dentro do meu quarto e sentar na cama. Essa condição energética que eu estou falando para vocês, que faz o desacoplamento do corpo físico, essa condição, ela é consciente, ela fica desperta. A maioria das pessoas dorme junto com o corpo. A minha não. Eu quero aprender. Então por que eu vou dormir? Meu corpo físico está dormindo. Eu quero aprender. Então eu converso. Eu estou atenta a tudo que está acontecendo. Vejo sim a minha mãe que está no extrafísico. Vejo sim a minha avó que está no extrafísico. Até os familiares dos pacientes que já foram, eu vejo sim. Gente, até eu já quase levei tapa na cara de um rapaz que sofreu um acidente. Vou contar a história para vocês do começo, para vocês entenderem. Estava levando meus filhos de uma cidade para outra na aula de inglês. E nessa época eu estava dando plantão em 2 hospitais. Então eu não ia voltar para casa para ter que buscar, porque a aula era só 2 horas. Então eu deixei eles na porta da escola de inglês, fiquei dentro do carro, tranquei o carro e para mim, nossa, eu ia dormir 2 horas ali, lindo. Eu estava quietinha, sem se mexer, em nada. A porta do meu carro bateu. O que é que eu pensei? Estou sendo assaltada, eu vou ficar sem me mexer, sem reagir, porque ele vai pegar o que ele quer e não vai me machucar. O rapaz que estava no banco de trás, que entrou no banco de trás, ele falou, ei! Psiu. Eu falei, nossa. Ele falou, até quando você vai ficar de boca aberta?
Eu falei, que cara grosso, mal educado, quer me assaltar, ainda tá me dando sermão? Ele falou, até quando você ficar de boca aberta? Tem uma fila de gente aqui desencarnada, precisando de ajuda, você se comprometeu em ajudar, e eu, boiando, e aí? Eu fiquei sem atitude, Ele falou, olha, meu nome é tal, aquele acidente que você passou lá atrás, do corpo, sou eu tenho uma filha de 15 anos, eu moro no Ipiranga, na avenida tal, na casa tal, eu preciso que você leve um recado para minha esposa. Gente, foi a coisa mais estranha e mais gostosa que aconteceu comigo. Porque eu já tinha um monte de acontecimentos que eu não entendia. E ele me sinalizou que eu estava de boca aberta, porque eu não estava prestando atenção em mim. Eu estava cuidando dos outros e eu não prestava atenção em mim. E a partir daquele momento eu comecei a prestar atenção em mim. Eu falei, se é possível conversar com os caras, por que não fazer uma amizade, perguntar o que é que eu tenho que fazer e como que eu tenho que fazer? Se eu me comprometi que eu tenho que ajudar, tem que ter um início. Esse foi o dia que eu comecei a prestar atenção em mim e a trazer informação para ajudar o próximo. Eu não quero que você, nossa, não acredite, ou nossa, será que ela é louca? Não sou louca, embora as pessoas às vezes pensem, porque dentro da nossa tradição, falar que você conversa com desencarnado, o pessoal fica com medinho. Gente, tem muito desencarnado que é gente boa, diferente de muita gente que está viva, que não vale um centavo diante do comportamento que eles têm. Por que diante do comportamento que eles têm? Cada um de nós tem uma centelha divina, cada um de nós tem um pedacinho ali do Criador. Então, mesmo que a pessoa seja bem torta, bem ruim, ela não pode ser 100% estragada, porque tem um pedacinho ali do Criador ali. Mesmo que eu não goste dela pelo que ela se tornou, eu tenho respeito dela pela centelha do Criador que tem ali, porque aquela centelha do Criador que tem ali na outra pessoa, ela faz parte da centelha que tem em mim. Vocês entenderam? Que essas centelhinhas, juntando todas elas são criaturas do Criador, que é um todo só. E isso é lindo, gente. A gente não tem um prazo de validade aqui, acabou, já era. A gente está aprendendo, nós estamos aprendendo dentro desse país que a gente veio por sintonia, ninguém caiu aqui de paraquedas, na família que a gente vive, seja bom ou não, não estou falando que você tem que ficar no comodismo, você tem que procurar se conhecer e aprender a lidar com os outros, mas você está na família que você escolheu, para poder ajustar as coisas que você precisa ajustar para conseguir evoluir. Então, não precisa, mas não tem mas a sua mãe é assim, seu pai é assim, seu tio é assim, a sua avó é assim, eles são eles e você tem a oportunidade de fazer aquilo que você quer, desde que você aprende a lidar com você e a lidar com o outro da melhor maneira. Tá certo? Bruninha, quanto tempo tem? 55 minutos de lives. Gente, alguma pergunta pode colocar aqui? Eu vou finalizando por aqui, senão eu fico mais 10 horas conversando aqui com vocês, porque eu fico mesmo. Né, Ricardo? Um beijo. Eu já fiquei 7 horas conversando com o paciente e assim, é muito gostoso, porque quando você conversa com o paciente, ele vem trazendo questões e tudo tem resposta. O jogo, o quebra-cabeça, ele vai se encaixando. Você percebe que você não está aqui simplesmente pelo fato de estar, você está aqui para viver, para aprender, e que os problemas que aparecem na nossa vida, que nós dermos o nome de problema, nada mais, nada menos é ensinamentos que a gente precisa passar para aprender a lidar com aquela situação. E enquanto você não aprender a lidar, ele vai ficar se repetindo, até você olhar da forma que necessita olhar, fazer o que tem que ser feito para se libertar daquela condição. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, não precisam ficar com medo, até porque vocês estão aí ouvindo um espírito falar,
encarnado. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, como muita gente pensa. Não, nós somos espíritos tendo experiências humanas, certo? Um abraço vibracional no coração de cada um de vocês. Vamos elevar o nosso pensamento e vamos continuar nessa sintonia elevada, com consciências elevadas, para que possamos utilizar a nossa sabedoria em prol da nossa pessoa e do próximo. Tchau, gente. Um beijo. Até o próximo conteúdo.